Olá, queridos. Olha, como a gente trabalha com análise de perfil comportamental e também com a possibilidade de traduzir na imagem aquilo que a pessoa é por dentro, eu acho pertinente a gente conversar um pouco sobre os perfis de comportamento. Ao longo da história da humanidade, desde os primórdios, percebe-se no homem, nos grandes homens que influenciaram a história do homem, um desejo de decifrar pessoas, de conhecer pessoas e de conhecer-se a si mesmo. Então, muitas são as teorias, né? A primeira pessoa que trabalhou, os gregos, terra, fogo, ar e água, cada um representava um tipo de perfil. Depois veio Hipócrates, Galeno, que trabalhou os temperamentos, né? E ele relacionou com os fluidos corporais, o humor de cada um segundo os fluidos corporais. E assim, ao longo da história, muitas teorias vêm sendo desenvolvidas a respeito. Eu gosto muito da teoria DISC, que é com a qual eu trabalho, que é a teoria de William Marston, tem a teoria de valores de Edward Spranger, tem a teoria DISC de Marston. Enfim, outras reflexões e outras metodologias para se estudar comportamentos, perfis de comportamento. No entanto, é notório, sabemos que nós somos produto do meio, né? Nós nos tornamos aquilo que o meio nos torna. De alguma forma, por alguma razão, Deus fez dessa forma e Ele sempre sabe o que faz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria. Diz que ela é a mais difundida e bastante respeitada, com muita literatura e totalmente com muita credibilidade. E os perfis de comportamento, qual a importância da gente saber sobre perfil de comportamento? A importância é que o mundo é feito de pessoas, né? Tudo gira em torno de pessoas. Então, se o mundo é feito de pessoas, tudo gira em torno de pessoas, tudo gira em torno de relacionamentos. E relacionamentos podem ser maravilhosos, como podem ser desastrosos. Podem fazer muito bem, como podem fazer muito mal. Então, a importância da gente entender quem nós somos e aprender a perceber a nós mesmos. E também aprender a entender quem é o outro, a perceber quem é o outro, pode trazer uma estabilidade emocional para o convívio social. Então, é muito importante isso. É autoconhecimento, né? É perceber-se a si mesmo, encontrar-se consigo mesmo. E os perfis de comportamento de William Master são a teoria diz que, né, é dominante, influente, estável e conforme. O dominante, o nome já diz, é aquela pessoa que tem uma dominância, uma liderança, é aquela pessoa que não tem dificuldade de ter comando, de tomar decisões, ela é totalmente voltada para tarefas e resultados, ela precisa ver resultados, o motivador dela é o poder, não o poder pelo poder, mas é importante para ela que ela tenha a liberdade de liderar, porque ela nasceu para isso. E esse é o poder para ela, né? O poder de decisão, o poder de estar à frente. Cada um dos perfis tem uma emoção que move, e a emoção que move o dominante é a raiva. Movido pela raiva, ele encara como desafios que o leva a tomar decisões. Então, o dominante é essa pessoa que, num grupo, é o que comanda. Em seguida vem o influente, que é, o nome já diz, influente, ele tem a maior facilidade de influenciar pessoas, de conectar com pessoas, ele é voltado para pessoas. Então, a palavra-chave para ele é conectividade. Ele precisa se sentir conectado com pessoas. Ele é alegre, esfuziante, comunicativo, expressivo, adora um palco, se dá bem no palco, se entende muito bem, porque
o motivador dele é reconhecimento social. Para ele é muito importante palavras de afirmação. Para ele é muito importante as pessoas entenderem e reconhecerem o trabalho dele. Então, a emoção que o move é o otimismo. Ele vive intensamente o hoje. Ah, o passado já morreu, o futuro a Deus pertence. Quero saber de hoje. Ele é desse jeito. E a emoção que move, então, é o otimismo. Ok, aí vem o estável, que o nome já diz, estável. Né? O estável é aquela pessoa que é mais calma, mais equilibrada, mais reflexiva. Ela não é uma pessoa assim muito, eu diria, ambiciosa. Ela gosta da estabilidade. Ela até pode correr o risco de entrar um pouco na zona de conforto, mas o que ela gosta mesmo é de paz e tranquilidade. E em nome da paz e da tranquilidade, ele faz qualquer negócio. Ele é aquela pessoa conciliadora, escuta ambas as partes, não se envolve. A emoção que move ele é a paz. Ele gosta da paz, da segurança. E então ele é aquela pessoa, o excelente ouvinte, um, um ótimo diplomata, sabe contemporizar, pacificar o ambiente. E a palavra-chave para ele é planejamento. Ele parece que tem um mapa dentro do cérebro. Ele consegue ver princípio, meio e fim com uma exatidão, com uma presteza que é algo impressionante. Então, para ele, a segurança, a estabilidade, o planejamento é fundamental. Enfim, por último, o conforme, que é aquela pessoa que é bastante comprometida, gosta de fazer as coisas bem feitas. Num grupo, ela é aquela que pega para fazer, começa e termina, porque ela tem um desafio de fazer bem feito. Então, ela colhe o maior número de informações possíveis para que o trabalho saia perfeito. Então, o conforme, eu costumo dizer que o conforme é aquele cara que faz o mundo girar. Ele é voltado para tarefas também. E o estável é voltado para pessoas também. Mas ele é voltado para tarefas e ele é focado. Começa e termina, comprometido, estruturado, extremamente confiável. Pode ficar sobrecarregado porque tem dificuldade de delegar, porque ele acha que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. Então é aquela pessoa que, como eu disse, faz o mundo girar. A emoção que o move é o medo. Medo de errar, medo de crítica, medo de... O que motiva ele? Fazer bem feito. O fator motivador dele é: eu tenho que fazer perfeito. E às vezes esse medo faz com que o medo da crítica, o medo de errar, às vezes é tão forte que ele deixa de fazer pelo medo de não fazer bem feito, perfeito. Aí para pensar, você pensou em alguém ou você se identificou? Entende o quanto é importante, por exemplo, numa empresa, o dominante chega e manda, o influente chega e motiva, o estável chega e planeja e o conforme executa, né? A grosso modo, mais ou menos isso. Você lembrou de alguém? Você se identificou? Gente, e nós somos, na verdade, uma mistura dos quatro. Ninguém é uma coisa sozinha. Ainda que você tenha, por exemplo, um autodominante, uma autodominância, uma autoinfluência, você tem os outros três também. Então, nós somos uma mistura, um tempero. E o que nos faz singulares e únicos é que cada pessoa tem a sua medida exata. Somos produto do meio, né? Recebemos todas as influências externas, mas temos algo dentro de nós que é a nossa essência, a nossa verdade, que é o nosso perfil de comportamento. Então, a importância de você saber quem você é, numa consultoria onde a gente vai criar essa congruência entre conteúdo e embalagem, a gente considera o perfil de comportamento da pessoa para que se crie a imagem com propriedade. Enfim, espero que eu tenha trazido para vocês alguma coisa interessante a respeito disso, no sentido de você se despertar para entender a importância de você saber quem você é e de saber compreender as pessoas à sua volta, ok? Um beijo grande. Se quiserem, podem fazer.